Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula de regularização na prática, a aula que é onde eu te mostro aqui o caminho, passo a passo, para você dominar a regularização de imóveis e faturar mais de R$ 10.000 por mês, mesmo sem ter experiência na área. Eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil, especialista em regularização de imóveis e projetos de prefeitura, e hoje a gente vai falar sobre como vender a sua primeira regularização de imóvel e faturar R$ 10.000 no primeiro mês. Exatamente isso que a gente vai abordar. Gente, então vamos falar hoje, né? Como você vai aí vender a sua primeira regularização de imóvel e já faturar os R$ 10.000. R$ 10.000 já na primeira regularização, Bruna? Dá para fazer isso? Claro que dá. Claro que dá. Se deu certo comigo, vai dar certo com você e dá certo com vários dos meus alunos. Então agora é a sua hora. É a sua hora. Ó, todo mundo deu feedback. Obrigada, Deise. Obrigada, Rafael. Excelente, viu? Obrigada. Então, vamos falar sobre isso. Qual que é o nosso objetivo aqui hoje, então? Hoje, o nosso objetivo é mostrar como é que você vai faturar, como é que você vai pegar o seu primeiro cliente de regularização, como é que você vai fechar a sua primeira regularização. Então, ali, literalmente, queimar a ponte, fechar a primeira regularização e já faturar R$ 10.000 por mês. Combinado? E aí, eu vou começar com algo que quem já acompanha os meus conteúdos escuta eu falar bastante. Eu tenho falado mais porque eu vejo que tem muita gente que não tem clareza sobre esse processo. Então, eu tenho repetido bastante sobre isso. Se você já escutou alguma vez, calma, tá tudo bem, continue escutando, porque para você não errar no processo. Eu quero que você entenda que a gente vai falar de captar o seu cliente da regularização. Eu quero que você entenda que existem dois tipos de serviços da regularização. O primeiro serviço é a regularização do lote, tá? Então, o que normalmente a gente chama de regularização do lote? É quando o cliente vai precisar ter o documento no nome dele. E esse é o primeiro passo. O lote precisa estar regularizado. Se não tiver regularizado, você não consegue fazer mais nada para o seu cliente. Absolutamente mais nada. Então, basicamente, quando a gente fala da regularização do lote, é o processo onde vai fazer com que o seu cliente tenha ali o documento no nome dele. A matrícula do imóvel no nome dele. Ah, Bruna, mas meu cliente só tem um contrato de compra e venda. É para isso que existe a regularização do lote, tá? Que ele vai fazer ali com que tenha ali o processo. Por exemplo, pode ser quem tem contrato de compra e venda, que é um processo muito antigo, às vezes não encontra o dono anterior. Qual que é a solução disso? A solução pode ser fazer um processo de uso capião, tá? Então, o uso capião, basicamente, ele é um termo onde a gente vai usar para a regularização do lote, tá bom? Só que aí, entendendo a regularização do lote, a gente tem que entender a regularização da prefeitura, que é a regularização da construção em si. Então, ó, existe um lote e existe uma construção lá dentro. Então, a gente tem que entender qual que é a diferença de um para outro. A prefeitura, ela só trata da regularização da construção. Prefeitura regulariza somente a construção dentro do lote. Já quando a gente fala de regularização geral, né, do imóvel, voltado para o lote, é no cartório, tá? Então, lote, cartório e construção, prefeitura, tá? A prefeitura é o primeiro passo. Claro que tem ali a sequência que volta para o cartório, mas o primeiro passo é dessa forma. A gente não consegue fazer um processo de regularização na prefeitura se o lote não tiver regularizado. Então, imagine o seguinte, hoje, né, eu sou a sua cliente hoje, daí eu cheguei para você com um documento de compra e venda, com um contrato de compra e venda. Daí eu falo o seguinte, Fabrício, deixa eu te falar, eu quero que você faça uma regularização para mim. Aí eu vou lá e o Fabrício, como ele entende do processo, que ele é um funcionário, né? Ele falou assim, preciso da sua matrícula. Daí eu entrego ali o documento para ele, eu só tenho contrato de compra e venda. Aí o Fabrício fala assim para mim, tem como não? Para a gente fazer a regularização, a gente precisa primeiro estar com esse documento no seu nome, tá? Então, você só tem um contrato de compra e venda. A gente vai fazer primeiro o processo da regularização do lote para depois vir para a prefeitura. Então, por isso que eu quero que vocês entendam essa diferença que existe. Eu quero que fique claro para você, porque para você não fazer processo errado. Tem gente que monta todo o processo, faz todo o levantamento e manda para a prefeitura o processo errado. Então, não faça isso de forma alguma. Então, basicamente, você conseguiu ver que existe uma diferença entre a regularização do lote e a regularização das edificações, né, das casas da construção. E quando a gente fala de regularização na prefeitura, sempre será regularização de um imóvel construído, tá? Ah, Bruno, mas isso é muito óbvio. Mas você precisa ter clareza, porque o processo para você mandar para a prefeitura, quando se trata da regularização, é somente a construção.
E isso traz uma vantagem para a gente que está nessa área, que é processos mais rápidos, processos mais fáceis, processos com menos responsabilidade, né, comparado às outras áreas. Eu estava até pensando agorinha, né? Quando eu comecei nessa área da construção civil, eu achava que eu só poderia viver com parte de obra e também com a parte de projeto estrutural. E eu escutava muito isso, e isso me doía bastante, né? Falava assim, ó, engenheiro que é engenheiro precisa fazer obra. Engenheiro que é engenheiro precisa fazer projeto estrutural. Cara, e eu não era boa no projeto estrutural. Não era. Não gostava, não me sentia bem. Entendeu? Então, por mais que eu estudasse, não era o que eu gostava, não era o que fazia ali meu coração cantar. E aí, a parte de obra, a minha primeira obra, gente, foi literalmente ali, sugou todas as minhas energias. Então, eu tive que ficar ali 100% do tempo na obra. E eu não conseguia escalar, porque às vezes eu estava pagando para trabalhar. Eu não tinha dinheiro no final do mês ele sobrando. Eu estava só pagando conta, só pagando as contas ali, tipo, eu gastava de gasolina para ir, eu ia de carona, então eu tinha que pagar um rapaz para me levar em outro município, porque eu não tinha carro. Então, tipo, eu pagava para trabalhar. Daí, eu encontrei a regularização. Quando eu encontrei a regularização, eu falei, cara, eu estou muito feliz nessa área. Por quê? Primeiro, rotatividade maior de clientes. Aí eu parei para ver, peraí, casas construídas. Quantas casas construídas existem nesse nosso Brasilzão? Quantas? Ah, Bruna, nem sei quantos imóveis existem, mas são cerca de 60 milhões de imóveis construídos, tá? De acordo com o último levantamento de 2019. Então, a gente está em 2022. Olha no seu município o quanto cresceu de 2019 para 2022. Então, olha quantos imóveis aumentaram aí no seu município. Tá entendendo? Então, eram 60 milhões. Hoje são quantos milhões? Desses 60 milhões, 30 milhões estão irregulares. Estão irregulares na parte do lote. Imagina os que estão irregulares na parte da construção, que o número vai ser muito maior, muito maior. Entenderam? Então, eu entrei nessa área porque eu vi a oportunidade. E quando eu entendi isso, eu falei, eu não preciso estar trabalhando na obra. Eu não preciso estar trabalhando com projeto estrutural. Eles são importantes? Sim, são super importantes. Não dá para você viver sem a obra, não dá para você viver sem o projeto estrutural, mas eu não preciso estar lá. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E quando eu entendi isso, foi quando eu comecei a pegar os meus processos de prefeitura ali, processo de regularização. A minha primeira regularização foi no valor de 3 mil reais. Cara, e eu fiquei assim, de cara, porque o cliente me pagou na hora. Isso, sei lá, 5 anos atrás. Ele entregou, ele puxou no cofre dele, tirou o dinheiro e me deu 3 mil reais na mão. E aí eu entendi. Ó, peraí, para eu ser bem sucedida, não necessariamente eu preciso estar na obra. Eu não preciso estar na obra. Então eu preciso fazer o que eu gosto e entregar a melhor qualidade para o cliente. E é isso. É isso que você precisa fazer. E a regularização me trouxe esse conforto de ser a melhor área, esse conforto de eu conseguir atender mais clientes, esse conforto de eu ter um retorno financeiro maior. Como hoje a aula, eu estou falando para vocês, é como vocês vão ir vender a primeira regularização e faturar os primeiros 10 mil reais com a regularização. Entendeu? Por quê? Porque existe um mercado. Como eu falei, são mais de 30 milhões de imóveis irregulares no país. Então, quando você entra nessa área, você está entrando numa área onde existem poucos profissionais, onde tem ali uma alta demanda e existem poucos profissionais. Por quê? Porque a faculdade falhou com você. A faculdade falhou com todos nós. A faculdade não ensinou o que era a regularização do imóvel. E o problema de quando a gente fala de entrar nessa área, eu quero que você entenda isso agora. Por quê? Porque para você faturar os seus 10 mil, você precisa entender isso. Qual que é o problema? O problema é que muitos nunca viram a regularização. O problema é que muitos nunca pegaram um processo de regularização. Nunca escutaram falar sobre a regularização. E você não consegue enxergar essa oportunidade. E o que acontece? Quando surge uma oportunidade como essa, bate o quê? Medo e insegurança. O medo e a insegurança, ele vai fazer de você, ele vai fazer com que você tenha ali você vai ter duas escolhas, dois caminhos. O primeiro é você ir com medo mesmo, né? Então eu incentivo vocês a fazerem isso, vai com medo mesmo, ou você desistir. E como consequência, a gente vê várias pessoas saindo da área, várias pessoas ali que ficam tentando emprego, batendo na porta de construtor e não consegue. Não consegue. Porque não tem o QI, porque não tem
experiência. Como você vai ter experiência se você tá procurando experiência, né? É tipo um negócio meio louco. Como é que eu vou ter experiência? Eu tô procurando a experiência. Entendeu? Então, é algo que, quando você entra nesse mercado, ele é um mercado que ele te traz retorno mais rápido do que qualquer outra área. E eu vou comparar com a parte de obras. E eu trago isso antes para vocês para ficar claro do que é regularização. Vamos imaginar a questão da obra. Quando eu fiz a minha primeira obra, tá? Depois eu vou até postar uma foto. Vou ver se essa semana eu posto uma foto para vocês dessa minha primeira obra. Gente, era um desespero em pessoa. Primeiro que eu tinha que concorrer ali com vários outros profissionais. Gente, eu tinha fiscal de obra. Que fiscal era esse? Passava a galera lá, os mestres de obra, e eles ficavam fiscalizando a minha obra. Tipo, para encontrar um defeito, para falar alguma coisa. Eu estava concorrendo com eles. Eu estava concorrendo com eles. E quando, olha só, quando eu fui fechar essa obra, o cliente ele fez a análise com 3 pessoas, tá? Então ele pegou proposta com 3 pessoas. E dessas 3 pessoas, os outros 2, então a gente conseguiu, eu tinha entrado em parceria com o mestre de obra, e as outras 2 pessoas ficavam fiscalizando a minha obra para encontrar alguma coisa, para falar, olha, eles estão errados. Entendeu? Então, é um mercado muito competitivo, diferente do que eu encontrei, do paraíso que eu encontrei na regularização de imóveis. Bruno, quer dizer que você nunca teve nenhum problema em regularização? Pelo contrário, tive sim muito problema. E eu trago esses problemas aqui para vocês. Então, sempre que tem alguma coisa, eu falo, não, vou fazer uma aula, vou falar sobre isso. Por quê? Porque eu não quero que aconteça com você também. Entendeu? Porque eu sei que muita gente sai da área. Gente, eu escuto. Sempre. Eu até postei esses dias no Stories algumas mensagens. O Bruno, tô pensando em desistir da área, não aguento mais. Então, tipo, isso é um momento de frustração ali, que a pessoa fica ali colocando tanta expectativa na área e não consegue. E é o que você vai tentar pegar obras, você vai trabalhar em outra empresa, é o que acontece. Você não tem ali uma experiência para isso. E a gente acaba frustrando. A regularização são 30 milhões de imóveis irregulares. Quantos profissionais você conhece que faz essa área? Pouquíssimos. Ou quase nenhum. Tem gente que não conhece ninguém. E são 30 milhões de imóveis irregulares. E como é que a gente vai fazer para captar esses 30 milhões de clientes? Como é que eu vou fazer para fechar minha primeira regularização? Hoje eu trouxe uns passos para vocês aqui, toda uma sequência aqui para vocês seguirem, colocarem em prática e terem esse resultado quanto antes, tá? Para já surgirem aí a primeira regularização e já fecharem aí no valor de 10 mil reais. Antes, para mim, quando eu falava que era um valor de 10 mil reais, era uma realidade muito distante. Muito distante. Não imaginava de verdade. Não imaginava que dava para faturar nessa área. Até eu faturar. Mas eu achava que talvez para mim tinha sido sorte. Daí o que eu fiz? Testei também com outras pessoas. Então hoje eu tenho mais de 1.000, uns 1.700 quase. A gente tem quase bater 1.700 alunos no dicionário de aprovação 2.0. Então, 1.700 pessoas. Se funciona com eles também, cara, por que não vai funcionar com vocês? E é justamente por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês. Então, eu vou trazer toda a sequência, vou trazer aqui alguns passos para vocês. Tá? Algumas sequências que vão fazer você já fechar o seu primeiro cliente. Que é diferente, totalmente diferente de quando a gente fala de obras, de quando a gente fala de projeto estrutural, falando de um mercado que é o mercado que eu vivo hoje, que é realmente o que faz com que eu atue nessa área, que eu tenho hoje um escritório, uma agenda lotada, e que eu consigo ensinar aí mais de 1.700 alunos no Brasil inteiro. Mais de 1.600, quase 1.700. Tá? Então, eu vou mostrar todo esse passo a passo para você. Tenho visto anúncios de advogados fazendo essa regularização. Nesses casos, como fica o engenheiro arquiteto? Boa pergunta. E para começar, então, vamos, já que a gente está falando de captação, de captar o primeiro cliente de regularização, surgiu essa dúvida. E se o advogado faz esse processo? Como é que fica nós engenheiros e arquitetos, então? Tem espaço para quem no mercado? Sim? Na verdade, é assim, galera. O que acontece? O engenheiro arquiteto, ele trabalha diretamente nessa área e faz toda a regularização. Beleza. Como é que o advogado trabalha nessa área? Basicamente, o advogado, ele pega ali todo o processo, né? E aí ele vai descobrir se o imóvel está regular, se o imóvel está irregular, qual vai ser a solução, qual vai ser a vertente. Isso você consegue fazer? Sim, tá? Mas, em algumas situações, a gente depende do advogado. Depende totalmente do advogado. E quais são essas situações? Quando, por exemplo, o seu cliente tem um contrato de compra e venda, e esse contrato de compra e venda é antigo, você não consegue encontrar o dono antigo, e como é que vai fazer para passar esse documento para o nome do cliente? Aí a gente pode ter que entrar com o processo, por exemplo, de uso campeão. Tá? Claro que tem outros processos a entrar,
E quem vai definir isso aí vai ser o advogado, então a gente tem que trabalhar com ele. E tem um processo de uso campeão. Ah, Bruno, então o advogado faz sozinho? Não faz sozinho. O advogado que ele trabalha com a regularização de imóveis, ele precisa ter um parceiro engenheiro e arquiteto. Por quê? Porque precisa fazer um projeto, precisa ter ali um responsável técnico emitindo o ART, RT ou TRT, entendeu? Então, você pode fazer todo o processo aí que o advogado está falando, só que a gente não consegue fazer sozinho, tá? Sozinhos, o processo de, por exemplo, o uso campeão, quando é a regularização do lote. Mas a regularização da prefeitura é exclusiva nossa. Exclusiva nossa. Toda a sequência que existe ali, aprovar o projeto na prefeitura, emitir o alvará de construção, fazer ali a obra, depois emitir o habite, tudo isso na prefeitura, fazer o processo de regularização na Receita e o processo de averbação no mercado, nós fazemos esse processo. Nós fazemos, hoje é o que eu atendo dentro do meu escritório, hoje eu atendo toda essa sequência. Mas, numa situação onde o lote está regular, a documentação do lote está irregular, a gente vai precisar do auxílio do advogado, porque até quando a gente vai fazer o processo no cartório, por exemplo, de uso campeão, tem um extrajudicial que é no cartório. Para a gente fazer lá, precisa da assinatura também de um advogado. Então, precisa ter uma parceria com o advogado. Inclusive, fica como dica para vocês, tá? E eu tenho vários alunos que fecharam parcerias com advogados, escritórios de advocacia que trabalham na área imobiliária. Por quê? Porque eles precisam do nosso serviço. Então, é mais uma oportunidade. Então, não olhe isso, né, de uma forma negativa, de um advogado trabalhar nessa área. Veja como forma positiva. Por quê? Porque você tem mais parceiros para trabalhar com ele, tá? E você consegue fazer todo esse passo a passo. Então, é um caminho, assim, sem volta, né? A melhor oportunidade que existe na construção civil. E eu vou trazer aqui para vocês alguns passinhos para vocês implementarem. Na verdade, 4 passos. Eu anotei 4 passos aqui para trazer para vocês. Eu anoto porque eu converso mais. Então, tipo, eu acabo esquecendo. Primeiro passo. O primeiro passo é você ter segurança e dar o primeiro passo. Ter segurança e dar o primeiro passo. Hoje eu tive uma pergunta bem desafiadora. Bem desafiadora. Eu tinha aberto uma caixinha de perguntas e eu tive uma pergunta bem desafiadora. Bruna, o que eu poderia implementar para dar os meus primeiros passos? E eu falei que eu ia fazer um vídeo. E depois que eu terminar a aula aqui, eu vou soltar esse vídeo que eu fiz. Eu fiz ali um videozinho rapidinho. E um dos primeiros pontos que eu fiquei pensando, né? Porque às vezes é difícil para a gente sair ali do momento da estagnação, né? Porque não existe nada mais confortante do que a nossa zona de conforto. Quando a gente sai dessa zona de conforto, é aí que a gente vai conseguir o resultado. E aí, a gente vai ter que sair dessa zona de conforto e dar o primeiro passo. Bruna, mas eu não sei fazer regularização. E eu te desafio. Eu desafio todos vocês que estão aqui. Eu acho que eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Então, isso é uma coisa minha mesmo. Eu desafio você hoje. Eu desafio você hoje. Capte o seu primeiro cliente de regularização de imóveis. Bruna, eu não sei fazer o processo. Dê o primeiro passo, que é captar o cliente. Esse é o mais difícil. E se você vai relutar contra isso, você vai inventar mil e uma desculpas. Ah, porque não tem cliente. Ah, porque não tem pessoas que querem fazer isso. Ah, porque aqui ninguém tem dinheiro. Ah, porque não tem fiscalização. Dê o primeiro passo. Capte o seu primeiro cliente. Depois que você captar seu primeiro cliente, aí você vai ver assim, cara, isso existe. Isso de fato existe. Aí você vem comigo aí e vai entrar nessa área e vai dominar a área e você vai entender todo esse processo e vai faturar mais de 10 mil reais por mês. Mas o que mais você precisa hoje para captar seu primeiro cliente é acreditar em você. Bruna, como que eu acredito em mim se eu nem sei o que é regularização, se eu nem sei montar um processo de regularização? Vai lá e faça. Vai lá e faça. Capte o cliente. Capta o seu cliente aí, ó. Fecha esse ano aí já captando esse cliente. E no começo do ano aí, você já começar o 2023 já com cliente, tá? Já com cliente. Agora, a gente tá com as vagas do dicionário da aprovação fechada, mas a gente vai ter uma turma em janeiro. Então, para quem quiser ali pegar na minha mão e entender o processo, eu vou estar acompanhando. E para quem já quer captar o cliente agora, faz o seguinte: capta o cliente, continua acompanhando meu conteúdo gratuito até a gente abrir o treinamento. Mas eu já te desafio, capta o cliente. Porque o mais difícil é isso. O mais difícil é você acreditar em você. Ah, mas aqui, ó, tira tudo isso de você agora. Todas as desculpas que você tem aí, tira. Faz o seguinte, pensa em uma pessoa que você pode captar esse cliente.
para regularização. Pensou? Agora você vai fazer o seguinte: acredite que esse cliente vai fechar com você. E quando você pensar, mas espera aí, mais isso, mas esquece todos, e se? E se? Mas e se ele não tiver dinheiro? Calma, só vai lá e faz. Só vai lá e faz. Sabe como é que eu aprendi meu processo? Eu não quero que vocês passem por isso. É justamente por isso que hoje eu decidi estar nas redes sociais e trazer isso para vocês. Porque eu decidi entrar na área e depois eu fui aprender o processo, porque eu não tinha nenhum auxílio. Eu não tinha ninguém para falar assim, o que é uma regularização? Não tinha. E aí eu captei os clientes, gente. Eu não sabia fazer, não. Como é que eu aprendi? Fazendo. Indico vocês fazer isso? Não, porque às vezes você paga por isso. Você vai pagar por isso. Você vai ter que errar com o cliente. O meu primeiro cliente eu paguei caro. Como é que eu paguei caro? Eu fiz um processo errado. Eu não sabia aprovar o projeto. E meu cliente teve imóvel irregular. Prejuízo. Não me ensinava, gente. Os profissionais que atuavam na área, eu perguntava, ninguém me passava nenhuma informação. Nenhuma, absolutamente nenhuma informação. E por que eu tô falando aqui para vocês? Para vocês acreditarem em vocês. Depois que você der o primeiro passo, não tem para ninguém. É você. É uma luta com você e você mesmo. Não tem mais ninguém para brigar aí você, para realmente falar, não vai dar certo. É você com você. Entendeu? Então, o primeiro passo, ter segurança. Como é que você vai ter segurança? Acreditando em você. Vai lá e faz. E eu desafio vocês hoje. Acho que se você faz para qualquer outro profissional, eles ligam muito a ideia, tipo, não, você só vai fazer depois que você ter um cliente. Você vai conseguir captar um cliente depois que você fizer um treinamento. Eu estou desafiando vocês. Vocês têm vários conteúdos aqui gratuitos meus para vocês começarem a dar os primeiros passos de vocês. Então, desafio, vai lá e capta o cliente. Não tem volta. É algo que não tem volta. Gente, você foi, acabou. Você já realmente rompeu essa barreira e acabou. Se eu fechar o primeiro, adivinha para quem que eu vou ligar? Não sei. Me conta, Rick. E esse é o primeiro passo. O segundo passo é não cobrar barato. Porque tem gente que acha que eu vou entrar nesse mercado e, como eu sou aqui iniciante, você entende que eu sou iniciante? Sim. Eu vou te dar duas opções. Ou você faz caro, que seja bem pago, ou você simplesmente faz de graça. Ou você faz caro ou você faz de graça. Por quê? Se você cobrar barato, nunca mais na sua vida você vai conseguir subir o seu preço. É desafiador. Ou você faz caro, ou você não faz, ou você faz de graça. Às vezes, eu fiz muito serviço de graça. Às vezes é mais viável para você fazer um serviço de graça do que você ser reconhecido pelo profissional que faz o serviço barato. Eu tô falando da regularização, gente, é algo que não tem profissionais que trabalhem. O mínimo que você vai cobrar por um processo é R$3.000. E eu desafio vocês. Ou você ganha no mínimo R$3.000, ou você não ganha nada. Se for por conhecimento, compensa mais não ganhar nada? Beleza. Eu fiz serviço de graça. Hoje eu não aconselho. Hoje eu não chego aqui, faz serviço de graça, gente. Faz serviço de graça. Não aconselho. Porque se você estiver ali investindo no seu conhecimento, eu não aconselho você fazer isso. Mas vale muito, gente. Vale muito de verdade. Vale muito. O que você vai aprender ali, você não vai esquecer nunca mais na sua vida. Então, ou você faz ali cobrando no mínimo R$3.000, ou você faz de graça. E o 3.000 eu levo com base para o Brasil inteiro. Então, dependendo do município, você pode cobrar até mais caro. Mas ou você cobra no mínimo isso, ou você faz de graça. Porque senão você vai ser reconhecido por um profissional que faz barato. Tá? Então, você foi lá, deu o primeiro passo, captar o primeiro cliente, ou você faz para ele de graça, ou você cobra ali no mínimo R$3.000. Beleza? Daí a gente vem para o nosso terceiro passo. É um desafio, né? Então, hoje, na semana passada, eu criei um novo treinamento, né? Que é o Regularizador 3K. E eu abri, assim, com vagas limitadas mesmo. Então, a gente abriu, fechou rapidinho. Coloquei uma galerinha lá para dentro. E é desafiador para mim, porque dentro desse Regularizador 3K, eu falei para a galera que eu ia ensinar eles a faturarem R$3.000 aí já no primeiro mês, tá? E aí, é captando cliente. Captando o cliente. E um dos desafios que eu até fiz ali na primeira aula que eu fiz com eles foi justamente falar: olha, perto de você tem cliente. Então, o que eu trago aqui para vocês no terceiro passo? Os seus primeiros clientes estão perto de você. Os seus primeiros clientes estão perto de você. Então, tem gente que pensa: peraí, para eu captar um cliente, eu vou ter que, de regularização, eu vou ter que ir lá em tal município? Calma.
perto de você tem um monte de imóvel irregular. Por que você está querendo ir lá na Cochichina captar cliente? Tem um monte de gente perto de você, na rua da sua casa. Eu falo, gente, são 30 milhões de imóveis irregulares. Isso quer dizer que no seu município, pelo menos metade deles é irregular. Pelo menos metade deles é irregular. Então, se você fizer o esforço de ir para outro município, você está perdendo os clientes ali. Então, faça ali perto hoje. O terceiro passo é você dar o seu primeiro passo ali dentro do seu município, perto das pessoas perto de você, ali com as pessoas perto de você. Entenderam? Isso foi o primeiro desafio que eu joguei pra galera lá. Tem várias pessoas, eu dei várias dicas para eles lá já implementarem, mas tem várias pessoas perto de vocês hoje. Então, capte esse primeiro cliente. E as pessoas perto de você são seus primeiros clientes, tá? Ó, Mazinho falou aqui, ó. Boa noite. O primeiro que eu fiz, eu cobrei 6K. Excelente. Tá vendo? Eu falei para vocês cobrarem no mínimo 3. Ele cobrou 6 de cara. Isso é o mínimo aí ser cobrado. Os próximos, e os próximos, Mazinhos? Fala aí pra gente. Já teve processo que foi mais caro. Com certeza. E aí, a ideia é essa, a ideia é você escalar. É você cobrar mais caro, é você ter mais, realmente, ali, uma autoridade maior. Você só precisa dos seus primeiros serviços ali para realmente... os primeiros clientes para realmente se posicionar no mercado. Depois disso, você vai literalmente ter quantos clientes você quiser. Você quem vai escolher os clientes. Vai chegar um momento que você quem vai escolher os clientes. Você aumenta o seu preço e seleciona os clientes que você quer atender. Beleza? Quarto passo. O quarto passo... Ah, tá. No terceiro passo eu ainda anotei aqui para falar para vocês. Ó, tem gente que acha que vender é só falar que vai ter fidelização. Você tem clareza. Então, calma aí. Já que você quer captar o cliente, fala para ele por que ele precisa fazer esse serviço com você. Então, por isso que eu aconselho vocês a estar sempre se atualizando, a estar sempre estudando, a estar sempre procurando conhecimento. Eu sempre me atualizo e eu trago isso aqui para vocês. Então, sempre procura mais informação. O que você pode levar de melhor para o cliente? O que você pode levar ali de algo novo que você sabe? Um exemplo, vou jogar algo aqui que talvez muita gente não conhece. A certidão de tempo, que é o imposto que a gente, é o documento que a gente vai conseguir isenção do imposto lá na Receita. Se você fala isso, cara, é algo totalmente novo. Você vai levar isso para o cliente. Economia de dinheiro, cara, não tem nada que vai chamar mais a atenção dele. Entendeu? Então é isso. Estude e se atualize. Você vende clareza. Quarto passo, venda para o mesmo cliente. A gente está falando de faturar aí na média de 10 mil reais, fazer você captar seu primeiro cliente. E te dei 3 passos que vão fazer você captar seu primeiro cliente. O quarto passo é o faturar 10 mil reais por mês. Venda para o mesmo cliente. E na semana passada eu fiz uma aula sobre isso, né? Quando a gente abriu as vagas para o regularizador de 3K. E eu falei, venda para o mesmo cliente. Como é que eu vendo para o mesmo cliente? Tá vendo ali, ó? O Mazinho falou o seguinte, fechei minha primeira regularização e cobrei 6 mil reais. Não foi eu, foi o Mazinho. Fechei a primeira regularização por 6 mil reais. Isso, com certeza, foi somente a parte da prefeitura. Tem a parte da receita e do cartório. Então, se você fechou com esse cliente, sabe qual que é a porcentagem? A porcentagem, a chance, né, a porcentagem de chances do cliente fechar com você outro serviço? 116%. 116%. Então, quer dizer que se eu comprei de você uma vez, tem 116% de chances de eu comprar de você de novo. 116. Vocês estão entendendo? Porque confiou no seu serviço. Porque acredito em você. Então, não venda somente a regularização na prefeitura. Venda a parte da receita do cartório. Ele vendeu ali por 6 mil reais. Ele poderia ganhar ali pelo menos mais 3 mil reais, 4 mil reais com o mesmo cliente. Ó, com 4 mil reais, ele fecharia um processo de 10 mil reais. 3 mil reais na regularização na prefeitura, mais 2 mil reais na parte da receita e 2 mil reais no cartório. 10 mil reais. Mas isso não é caro, Bruna? Depende. A sua mentalidade que vai falar isso. Por quê? Você está levando a economia você está levando ali a valorização do imóvel do cliente de 40% a mais. Um imóvel que estava vendido ali por 120 mil reais, se eu tiver certo, ele vai ser vendido por 200. Ele vai passar a ser vendido por 200. Então, um imóvel que até então irregular estava sendo vendido por 120 mil reais vai poder ser vendido por 200 mil reais. Você está cobrando 10 mil reais por isso. Vale ou não vale? Tá entendendo? Você tem que entender que o seu posicionamento vale, tá? E essa é a quarta dica. E aí, eu trouxe até hoje, eu postei nos meus stories, cara, eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Porque quando você tem conhecimento nessa área, a gente começou aqui falando, de tentar encontrar
clientes, mas tentar encontrar serviço em outras empresas. Então, você está lá batendo na porta de empresa, batendo na porta de empresa, procurando serviço, e às vezes você não tem experiência. Mas eu quero a experiência, como é que eu vou? Estou à procura da experiência, como é que eu vou conseguir experiência? A empresa exige isso. E olha, só de ter conhecimento nessa parte, hoje eu recebi a mensagem de uma das minhas alunas, a Thay, ela falou o seguinte: Bruna, no meu município, eu fui falar com o pessoal da fiscalização sobre a questão de regularização de imóveis, né? E só dela falar isso, o que aconteceu? Ela foi contratada na prefeitura. Então, tipo, vai muito além de apenas uma regularização. Isso não é a primeira vez que acontece. Não é a primeira vez que acontece. Tem uma outra aluna minha, a Vanessa, aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Foi contratada também. Na semana passada, eu recebi uma mensagem de um dos meus alunos, do Rodolfo, e aí ele disse que levou um currículo numa empresa e tinha lá que ele fez o meu curso, né, o nosso treinamento de regularização para a gente prefeitura. Aí a empresa olhou e falou assim: olha, parabéns por esse curso. Parabéns por isso. Porque você tem conhecimento nessa área. Por que ele falou isso? Porque a maioria não tem conhecimento nessa área. Então, se você quer se posicionar bem, com certeza você precisa ter conhecimento na regularização de imóveis e nos projetos de prefeitura. Aí tem uma outra aluna minha, Lu, pra vocês terem noção. Ela levou para uma empresa essa questão de regularização, de aprovação. Hoje ela foi contratada pela maior empresa do município, maior construtora do município dela. Tem até a história dela aí no meu feed, no Instagram. Depois dê uma olhadinha. Já tem um carrosselzinho contando a história dela. Então, assim, quando você fala da regularização, ela vai abrir várias outras oportunidades. Quando você fala dos projetos de prefeitura, eles vão abrir várias outras oportunidades para vocês. Várias outras. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado e alerta para quê? Para captar esses clientes. Então, não perde nenhuma oportunidade. Não perde. Tá? Não perde. O mercado está aí gritando por profissionais que realmente saibam fazer serviço. São mais de 30 milhões de imóveis irregulares. Então, esses 4 passos que eu te dei são os passos suficientes aí para você captar seu primeiro cliente. E por mais de 10 mil reais. Por mais de 10 mil reais, com 4 passinhos. Que muitas vezes a gente negligencia. Então, 4 passos eficazes. Por que eu sei disso? Porque eu já testei. Porque eu ensino meus alunos assim. E eu estou trazendo isso para vocês. São 4 passos que você deve dar. Os clientes estão precisando do nosso serviço. Agora depende de você. Você quer entrar nessa área? Você quer ter resultado? Como eu falei, tem muita gente que por medo e por insegurança sai da área. Se você está decidido, continua me acompanhando aqui, manda as dúvidas de vocês, eu estou sempre respondendo vocês. Continua. Eu vou estar ajudando vocês, só não desiste. Porque você vai atuar em outra área, você vai ganhar um salário. Você vai tentar atuar em outra área, você vai ganhar um salário baixo. E às vezes você vai entrar numa empresa de cara ali, você vai ganhar muito baixo para isso. Então, ó, muita atenção. Só depende de você.